pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje, nós iremos estudar sobre uma pergunta. Recebi um estudante com altas habilidades. E agora? Não se preocupe. Para deixar você um pouco mais tranquilo, eu quero dizer que nós nunca estaremos preparados para atender todas as diversidades que surgirem na nossa sala de aula. Eu não sei se isso te conforta, mas é isso mesmo. Nós nunca estaremos preparados. Eu digo isso com muita ênfase, porque eu estudo e faço pesquisas na área da educação especial há mais de 20 anos, como eu já relatei para vocês na nossa primeira aula, na aula de apresentação. E até hoje, eu ainda tenho muitas dificuldades, tanto com meu filho em casa, quanto com os meus alunos lá na escola, e eu não me sinto preparada. Só que, por outro lado, eu acho isso fantástico. Sim, vocês podem estar perguntando, nossa, essa professora, mas, gente, isso é fato, isso é muito bom, porque me incomoda, me inquieta a sempre buscar, a sempre inovar, a sempre ir fazer leituras, pesquisas, estudar, ler. Então, talvez, se eu tivesse respostas para tudo, eu não teria impulsos para buscar uma outra licenciatura, eu não teria impulsos para buscar um doutorado, né, enfim. E eu sempre digo, nós nunca estaremos preparados. No entanto, nós teremos conhecimentos para conseguir trabalhar com este estudante, sim. Por que a gente não está preparado? Por conta dos desafios que podem surgir no decorrer das aulas. Assim como também poderia acontecer se nós tivéssemos uma sala neurotípica, com todos os estudantes neurotípicos, né? O que significa isso? Significa com todos os estudantes que não tivessem nenhum tipo de diagnóstico, não fossem público-alvo da educação especial. Com certeza, teríamos também desafios como a gente tem. Hoje, eu tenho salas de aulas que não tem nenhum estudante com diagnóstico, e que são turmas que me dão trabalho, são turmas que me tiram o sono, são turmas que me fazem pensar o tempo todo. E eu tenho turmas que têm estudantes com diagnóstico, tenho turmas que têm 3 estudantes, tenho turma que tem 4, e, no entanto, não se diferem. Vocês estão entendendo? Esse fator de pensarmos, nossa, agora eu tenho estudante com altas habilidades, eu tenho estudante com diagnóstico, tá? O que eu farei a partir disso? Gente, o diagnóstico, ele é uma comprovação, ele é um documento feito por especialistas, mas o diagnóstico, ele também não vai nos trazer receitas. Eu vou pegar o diagnóstico, vou pegar o laudo desse estudante, vou ler e vou colocar em prática. Não é assim. Para que serve o diagnóstico? Para que serve o laudo? Eles servem para nos mostrar algumas evidências e nos fazer pensar acerca daquelas evidências e também nos faz compreender a pessoa. Mas essa questão da compreender a pessoa independe de laudo, independe de diagnóstico. Preciso que isso fique bem claro aqui durante as nossas aulas. A partir do momento que eu tenho esse estudante na minha sala de aula, eu vou seguir com o meu percurso pedagógico, assim como estou para todos os outros. Eu vou conhecer esse estudante, eu vou dialogar com esse estudante, eu vou sentar ao lado desse estudante, eu quero saber onde está presente as altas habilidades que ele apresenta. A partir disso, eu preciso conversar com a minha equipe gestora, eu preciso pensar em projetos. Se essas altas habilidades, elas estiverem na área acadêmica, o que nós vamos fazer? Nós vamos promover projetos, nós vamos promover parcerias com outras instituições que tenham esse componente curricular, que tenham laboratórios para essa pessoa fazer pesquisas. Nós vamos desenvolver projetos de monitorias com esses estudantes. Então, tudo isso são dicas para trabalharmos com os estudantes que apresentam ali o diagnóstico com altas habilidades por dotação. Mas isso não é motivo para desespero. Talvez os projetos que nós escrevermos e começarmos a desenvolver com esse estudante que apresenta o diagnóstico de altas habilidades por dotação, é um projeto que pode envolver toda a classe. Então, vocês imaginam um projeto hoje
que envolvam mais de um estudante, quanto que a gente não ganha com isso, quanto que a escola não ganha, quanto que os demais estudantes também não irão ganhar em termos de conhecimento, em termos de aprendizagem, em termos de relacionamento interpessoal, em termos, olhando para uma formação integral completa, nós teríamos ali dentro desse projeto, interligado com outros componentes que a gente chama de interdisciplinariedade, multidisciplinariedade, enfim. Então, os projetos, eles são um dos caminhos que a gente pode pensar para desenvolver com esse estudante, deixar ele ser protagonista de sua aprendizagem, envolver ele em tarefas que o satisfaz. Mas olha que interessante, podemos também envolver os demais estudantes, não podemos? Podemos também trazer e pensar nos demais também. É lógico que nesta perspectiva de pensamento, estaríamos trazendo e colocando em prática o que regem as políticas públicas inclusivas, que é considerar o estudante e o seu processo de ensino-aprendizagem de forma completa, de forma integral. Não tem como hoje a gente dissociar o estudante, ou, melhor dizendo, dissociar a área cognitiva da área emocional. Então, são dimensões que sempre caminham junto. E aí, talvez, dependendo do projeto que a gente elabore na escola, pode trabalhar todas essas dimensões com os nossos estudantes, e isso é um dos pontos positivos. O nosso planejamento para com esse estudante, como que eu vou fazer esse planejamento? Esse planejamento, ele vai ser de acordo com o quê? Com as habilidades que ele apresenta. Se ele for um estudante que tem uma habilidade acadêmica, as altas habilidades dele estão presentes na área acadêmica, como que eu vou trabalhar com ele? Eu vou fazer o planejamento, né, de suplementação curricular. Esse planejamento suplementar vai estar com foco nas habilidades que ele apresenta. Esse planejamento pode ser tanto de acordo com aquilo que eu estou trabalhando, de fazer uma pesquisa, de escrever digamos que esse estudante, ele tem altas habilidades por dotação em língua portuguesa. O que eu posso fazer com ele? Eu posso desenvolver e-books, eu posso trabalhar com as tecnologias, eu posso montar projetos à parte, eu posso montar grupos, enfim, tem N possibilidades de desenvolver as habilidades desse estudante juntamente com as habilidades dos demais estudantes, está sempre trazendo isso, sempre ter esse pensamento na nossa memória. Outro direito também que os estudantes com altas habilidades por dotação, eles têm, é o atendimento na sala de recurso multifuncional, que é um serviço da educação especial. Esse atendimento na sala de recurso multifuncional, ele está vinculado ao atendimento educacional especializado, que é uma das políticas que foram implantadas para auxiliar o desenvolvimento dos estudantes público-alvo da educação especial. O que é que este estudante fará na sala de recurso multifuncional? A suplementação curricular. Lógico, se as suas altas habilidades estiverem na área acadêmica. E se não estiver, qual será a função da sala de recurso? Lembrando que o atendimento na sala de recurso, ela é opcional ao estudante. Ele pode ir a ter esse atendimento, como também não. Tudo vai depender do quê? Do caso. Cada aluno é único. Então, cada caso, ele deve ser pensado de maneira real, aquilo que realmente ele apresenta. Por isso que é interessante a gente sempre considerar o estudante e as suas individualidades, os estudantes e as suas singularidades. Ele próprio vai nos pontuando e vai nos mostrando caminhos para que possamos fazer um percurso pedagógico mais inclusivo. Voltando na sala de recurso multifuncional, digamos que não tem como potencializar esse estudante, não tem como ofertar uma suplementação curricular na sala de recurso multifuncional. Mesmo não tendo, o que o professor fará? O professor da sala de recurso multifuncional, ele vai ajudar a escola a buscar projetos com outras instituições que podem ofertar uma suplementação curricular para esse estudante. Universidades que têm laboratórios, ou algumas instituições públicas, privadas, enfim, que têm esse tipo de laboratórios que dê para fazer. O professor da sala de recurso, ele pode, é uma possibilidade, acompanhar esse estudante lá também nesse desenvolvimento, juntamente com a escola, pode ajudar a firmar essas parcerias, então é uma possibilidade. Então, não significa que é obrigatório, mas ele pode, dentro das suas possibilidades de trabalho, estar auxiliando neste sentido. O professor da sala regular, na sala comum, ele vai desenvolver que tipo de trabalho? Ele também vai participar de todo o processo.
independentemente do professor. Mas esse aluno, ele não é do professor X ou do professor Y. Não é porque ele tem altas habilidades por dotação em língua portuguesa que eu tenho que ficar responsável, ser a única responsável pelo desenvolvimento dele. Não. Toda escola precisa estar o quê? Envolvidas nesse processo de ensino-aprendizagem desse estudante, a função de toda a escola, né? Visto que ele é um estudante da escola e não do professor. E essa parceria também, de um professor para com o outro, ajuda a pensar. É um coletivo pensando acerca de toda essa estruturação, de todo o desenvolvimento desse estudante. Lembrando que nós precisamos ter em mente que é um sujeito que está em pleno desenvolvimento. Ele tem o quê? Um desenvolvimento integral a ser consolidado. E nós, enquanto escola, precisamos estar buscando mecanismos para fazer com que ele venha cumprir ali com seu aprendizado. Outro ponto que nós precisamos pensar quando nós temos esse estudante com diagnóstico ali dentro da sala de aula, é de sempre promover o relacionamento interpessoal dele com os demais alunos, e não deixar que ele venha correr, às vezes, o risco de sofrer bullying dentro da própria sala de aula. Da mesma forma que a gente tem aqueles estudantes que sofrem bullying por ter uma dificuldade de aprendizagem, nós também teremos aqueles estudantes com altas habilidades por dotação que podem sofrer bullying dentro da sala de aula. Um exemplo que eu trago para vocês de uma vivência. Eu tinha um estudante com diagnóstico de altas habilidades por dotação na área acadêmica, então era algo que estava muito presente na escola, durante as aulas principalmente. Ele é um estudante que tem altas habilidades por dotação na área de ciências, de biologia, e é uma pessoa que questiona muito. E os questionamentos dele não era somente nas aulas destes professores, mas eram os questionamentos que permeavam todos os outros componentes curriculares, inclusive na minha aula. E os outros alunos viam aquilo com maus olhos. Nossa, mas o fulano quer se aparecer. Nossa, mas o fulano de novo perguntando. Não é uma questão de querer se aparecer, mas é uma questão de participação. Quando nós estamos ouvindo alguma coisa que nos gera uma inquietação, a gente age por impulso. A gente levanta a mão, quer falar, você às vezes interrompe ali, você quer, é algo que está te comovendo, é algo que está te incomodando e você quer colocar aquilo ali para fora. Então, pode ser que isso aconteça com os estudantes com habilidades também, pode ser. E aí, a turma toda vê isso com maus olhos e acaba, às vezes, excluindo essa pessoa do convívio social, acaba excluindo essas pessoas dos grupos de trabalho e não conseguindo conviver com essa pessoa. Então, cabe aos professores também fazer o quê? Aulas interativas, aulas que falam sobre as altas habilidades por dotação e que promovam a inclusão destes estudantes com os demais alunos para que o ambiente ele fique harmonioso, tanto para o estudante que tem esse diagnóstico, quanto para os demais estudantes também, que isso vai promover o quê? Uma inclusão com a turma toda. Eu estou aqui falando e trazendo essas dicas pedagógicas que não são receitas, são possibilidades, mas que são possibilidades que a gente pode trabalhar com toda a escola, não tem contraindicação. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo, espero também que vocês estejam gostando das nossas discussões propostas aqui nos nossos encontros. Eu estou amando dialogar com vocês e contribuir um pouquinho da minha experiência com vocês. Anote suas dúvidas, anotem suas curiosidades, me encaminhe, me envie para que possamos dialogar ainda mais sobre as suas dúvidas de forma mais pontual. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.